Boa noite. Vai dar início aí à gravação da aula. Já vou compartilhar a área de trabalho e vamos dar início aí à última monitoria de análise e processamento de sinais e controle de processos. Encontro 6. Antes, alguns informativos, né? Hoje nós temos aí a última monitoria de APS e CP. Na semana que vem, dia 1º do 6, teremos simpósio, então não haverá monitoria. Depois, dos dias 4 a 10, teremos as avaliações blended e interativas, daí vocês já vão fazer a avaliação. E caso necessário, para o exame, nós teremos uma aula de reforço. Então, vamos dar início aí à análise e processamento de sinais. Hoje vamos ver aí a unidade 4, né? Introdução ao processamento digital de sinais. Vamos começar aí, exercício número 1. Determine a frequência de Nyquist para os sinais x de t igual a cosseno de 10t mais 2 seno de 20t e y de t igual a 2 vezes rect de t. Vamos lá, ó. Da teoria, como podemos definir uma taxa de amostragem adequada? Para isso, precisamos conhecer o teorema de amostragem de Nyquist. Um sinal limitado em banda, isso é, que possui frequência máxima finita, ômega máximo, pode ser reconstituído se for amostrado com uma frequência maior que 2 ômega máximo, conhecido como frequência ou taxa de Nyquist. Então, a partir disso aí, ó, vamos lá. O primeiro sinal, ó, x de t igual a 5 cosseno de 10t mais 2 seno de 20t, o sinal x de t é limitado em banda. Então, aqui, ó, você tem limitação em banda desse sinal. Então, a frequência máxima, ó, é de 20 radianos por segundo. Então, a frequência de amostragem, ó, tem que ser maior que 2 vezes a frequência máxima. Então, 2 vezes 20, 40. Então, a frequência de amostragem tem que ser maior que 40 radianos por segundo. Já essa função aqui, ó, y igual a 2 rect de t, a gente sabe que rect de t, né, é igual a 1 para módulo de t menor que meio, meio para módulo de t igual a meio e 0 para módulo de t maior que meio. Essa daqui é a função rect de t, né? Rect de t. Aqui ela está multiplicada por 2, ela teria uma amplitude 2. Aplicando a transformada de Fourier dos dois lados, a gente já fez esse problema, né? Vai ficar, ó, y de ômega é igual a 2 vezes sinc de ômega sobre 2. O sinc é a função seno de A sobre A, né? Então, seria 2 vezes o seno de ômega sobre 2 dividido por ômega sobre 2. Essa função aqui, ó, sinct, ela não possui limitação em banda, né? Uma vez que este espectro tende a zero, conforme a frequência tende ao infinito, este sinal não é limitado em banda, portanto, a frequência de Nyquist tende ao infinito, certo? A frequência de Nyquist, ela é aplicada somente em sinais limitados em banda. O que que significa isso? São aqueles que possuem frequência máxima finita, certo? Exemplo 2. Considere o sinal x de t igual a seno de 2πft, amostrado sempre com 200 Hz. A frequência de amostra é de 200 Hz. Determine se haverá aliasing e a frequência aparente do sinal para A, frequência de 20 Hz, letra B, 120 Hz e letra C, 250 Hz. Então, lá da teoria, né? Então, outro problema prático aí no processamento digital de sinais, né, é o aliasing, na qual parte do espectro adjacente interfere no espectro original, pois os sinais práticos não são limitados em banda. Esta sobreposição é minimizada conforme aumentamos a taxa de amostragem, mas nunca eliminada completamente. Considerando uma taxa de amostragem WωS, o aliasing causa a perda de cauda de x de ômega, além do seu reaparecimento invertido a partir da frequência de dobra ωs sobre 2. Para sinais senoidais no formato seno de 2π
F mais M de Fs de T, o alias altera a frequência do sinal amostrado de acordo com o módulo de FA igual ao módulo de F menos M vezes Fs, em que FA é a frequência aparente, F é a frequência do sinal de tempo contínuo, M é um inteiro. Se FA for negativo, haverá inversão de fase no sinal amostrado em relação ao original. Então, vamos lá, né? Isso aqui é um problema, né? Isso aqui é resolvido no processamento digital de sinais com filtros anti-aliasing. Então, o aliasing, o que ele é? Ele é uma, como ele disse aqui, ó, uma sobreposição do, em torno do sinal original. Então, vamos pegar esse sinal aqui, ó, x de t igual a seno de 2πft. A frequência de amostragem é 200 Hz. A frequência de dobra, ó, como ele disse, ó, é metade da frequência de amostragem. Então, no caso aqui, 100 Hz. Para 20 Hz, quando a frequência é menor que a frequência de dobra, não haverá aliasing. Você não tem o problema de aliasing, certo? Então, quando a frequência... quando essa frequência aqui, ó, é menor que a frequência de dobra, ó, a frequência do sinal é menor que a frequência de dobra, não haverá aliasing. Não haverá esse problema. Já aqui, ó, 120 Hz é maior que a frequência de dobra, de 100. Ó. Se é maior, haverá aliasing. Então, vai ter sobreposição no sinal do sinal amostrado. Então, qual que é a frequência aparente? Vai aparentar ter uma frequência de quanto? Ó, a fórmula é essa daqui, é o módulo da frequência menos a frequência de amostragem. Então, é 120 menos 200 dá o módulo de menos 80. A frequência aparente é 80 Hz. Como o sinal é negativo, ó, se FA for negativo, haverá inversão de fase. Então, quando é negativo, é com inversão de fase. Já na letra C, a frequência do sinal é de 250 Hz. Ó. Como ela é maior que a frequência de dobra, haverá aliasing. E a frequência aparente vai ser de 250 menos 200 mais 50. O módulo é 50. Como aqui o sinal é positivo, é sem inversão de fase. Certo? Então, quando a frequência do sinal é menor que a frequência de dobra, não haverá aliasing. Se for maior, haverá. Se a frequência FA for negativa, é com inversão de fase. Se for positiva, é sem inversão de fase. Aqui os exemplos, ó. Aqui, ó, o sinal de 20 Hz. Não tem aliasing, não tem sobreposição. Espectro de amplitude, né? O sinal de 160 Hz. Aqui está o sinal. Aqui está a amostragem. Certo? Então, você vai ter aliasing. E o espectro de amplitude de... e o sinal de 250 Hz, que é esse caso aqui, ó. E o espectro de amplitude também tem aliasing, né? A frequência de amostragem era de 200 Hz. Questão 3 da seção 4.1. Vamos lá. O aliasing deve sempre ser levado em consideração no momento de fazer a amostragem de sinais. Quando um sinal não é limitado em banda, parte do espectro adjacente interfere no espectro original e pode causar a interpretação incorreta do espectro de frequência. Um sensor fornece um sinal de tensão senoidal como saída para a medição de velocidade de um motor, cuja velocidade máxima é de 9.000 rotações por minuto. A leitura de velocidade é feita por um sistema de aquisição de dados a partir da frequência do sinal de saída, onde 1 Hz equivale a 1 rotação por segundo, e apresenta este resultado ao usuário. Considerando que o motor gira a velocidade máxima, determine a frequência medida quando a taxa de amostragem for 250 Hz e 500 Hz, assinale a alternativa que apresenta as frequências medidas nesta ordem e qual das duas taxas de amostragem deve ser usada para o sistema de aquisição de dados. Então, vamos lá. Esse ficou faltando a solução, ó. Aqui a gente tem, ó, sinal de velocidade amostrado, uma frequência de 250 Hz, e o sinal de velocidade amostrado com uma frequência de amostragem de 500 Hz, e o espectro de amplitude. Eu só... Vamos olhar lá na resolução dos exercícios. Esse aqui eu esqueci de
ou no slide. Vou resolver ele por aqui. Aqui. Então, vamos lá. Ó. A frequência do rotor é de 9.000 rotações por minuto, dividido por 60, você tem 150 rotações por segundo. Né? Rotações por segundo é o valor em hertz. Né? Como ele disse aqui no problema, ó, a frequência do sinal de saída, 1 Hz equivale a uma rotação por segundo, certo? E isso é apresentado ao usuário. Então, a frequência é de 150 Hz. A frequência de amostragem 1, aqui, ó, chamei de frequência de amostragem 1, é de 250 Hz. Para 250 Hz, ó, a frequência de dobra vai ser de 125. Como a frequência de 150 é maior que a frequência de dobra, então haverá aliasing. E a frequência aparente vai ser de 150 menos 250 menos 100, com inversão de fase, porque é negativo, e a frequência aparente é de 100. Para uma frequência de 500 Hz, de amostragem de 500 Hz, ó, a frequência de dobra, ó, 500 dividido por 2, vai dar 250. Como a frequência é menor que a frequência de dobra, né, 150 é menor que 500, não haverá aliasing. E a frequência dele vai ser a própria frequência, né? A frequência aparente é a frequência, 150. E a frequência usada deve ser a de 500 Hz, né? Porque daí não haverá aliasing. Então, a resposta vai ser as frequências medidas nessa ordem, né? Então, as frequências são, ó, 100, 150, e a gente vai usar a de 500. Então, é 100, 150 e 500, letra A, certo? E aqui a gente tem o sinal de velocidade amostrado com a frequência de 250 Hz, onde há aliasing, e de 500 Hz, onde não há aliasing. Exercício número 4. Vamos lá. Questão 3 da seção 4.2. Agora a gente vai falar de FFT. Ó. A classe de algoritmos da FFT entra em cena com diversos métodos para resolver este problema. Eles se baseiam na divisão da sequência de comprimento n em sequências menores para então determinar a TFD. A divisão da sequência pode ocorrer no tempo ou na frequência. Enunciado. Determine a TFD, né, transformada de Fourier discreta da sequência. Ó, x de n é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então, vamos determinar aí, ó, a transformada de Fourier discreta usando o algoritmo da FFT, ó, transformada rápida de Fourier em inglês. Vamos ver a teoria aqui, ó. A TFD de uma sequência x de n é definida pelas equações de síntese e análise. Essas daqui, as equações 4.3 e 4.4. Uma outra forma de representar a TFD é dessa forma aqui, ó. Esse W aqui, ó, com o subíndice n é igual a e elevado a menos j vezes 2π elevado a n. E o índice k varia de 0 até n menos 1. Né? N é o número de amostras. Então, a classe de algoritmos da FFT entra em cena com diversos métodos para resolver este problema. Eles se baseiam na divisão da sequência de comprimento n em sequências menores para então determinar a TFD. A divisão da sequência pode ocorrer no tempo ou na frequência, o que gera duas classes de FFT, aquelas com decimação ou dizimação no tempo e na frequência, respectivamente. O método apresentado usa a decimação no tempo, o que a gente vai usar. Então, é assim. Considere uma sequência x de n, é aquela que a gente tem no enunciado do problema, quantidade de amostras igual a uma potência inteira de 2. Então, 2, n é igual a 2 elevado a p. Esta sequência pode ser decomposta em duas sequências, ó, x1 de n, que vai ser x de 2n, e x2 de n, que é x de 2n mais 1. Então, contendo as amostras pares, x1 de n, e ímpares, x2 de n. A TFD vai ser essa fórmula aqui, ó, x de k. Ó. O yn ao quadrado, ó, é o wn ao quadrado é igual ao w de n sobre 2. Certo? A gente substitui aqui na fórmula, ó, de w de n. Então, substituindo aqui, ó, os w de n, eu vou ter esse formato aqui, ó, da equação 4.7. Então, as parcelas da equação 4.7 são as TFD para as duas sequências criadas de forma que xk é igual a esse valor aqui, certo? Uma vez que ambas as TFD são periódicas com período n sobre 2, ó, calculamos x de k como dado nessa fórmula aqui de baixo.
Vamos usar para resolver o problema essa fórmula aqui, ó, a 4.8. Fórmula 4.8. Daqui, ó. X de K é igual a x1 de K mais Wn elevado a K vezes x2 de K. O x1 de K vai ser igual ao quê? Ó, o somatório de n igual a 0 até n sobre 2 menos 1 de x1 de n vezes W de n sobre 2 elevado a Kn. E o x2 de K vai ser o somatório de n igual a 0 até n sobre 2 menos 1 vezes x2 de n vezes o W de n sobre 2 elevado a Kn. O Wn, como a gente viu, é e elevado a menos j vezes 2π sobre n. E o K vai de 0 a n menos 2. Certo? Então, vamos pegar aí o xn lá do enunciado. Xn lá do enunciado. Corrigindo aqui, ó. É esse aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Então, eu tenho 8 amostras, né? Então, o n é igual a 8. Vou calcular o W4, que eu vou precisar aqui, né? E o W8, que eu preciso dele aqui, nessa forma. O W4 vai ser elevado a menos j vezes 2π sobre n, que é 4. Aqui, ó. 4 vai dar menos j elevado a π sobre 2, elevado a menos j elevado a menos j vezes π sobre 2. E o W8, substituindo aqui 8, ó, vai dar e elevado a menos j vezes π sobre 4. Jogando na fórmula aqui do x1, ó, o que a gente encontra? Vamos tirar aqui esse somatório, ó. N vai ser de 0 até 3, ó. X1 de 0, W4 elevado a K vezes 0, mais x1 de 1 vezes W4 elevado a K vezes 1, mais x1 de 2 vezes W4 elevado a K sobre 2, mais x1 de 3 vezes W4 elevado a K vezes 3. Lá da teoria, ó, o x1 de n é 2 vezes xn. Então, vou substituir aqui, ó, x de 2n, né? Então, vai dar 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2 e 2 vezes 3. Ó, 0, 2, 4 e 6. E vou substituir os w's, 4, por esse valor aqui, ó, e elevado a menos j vezes π sobre 2. Trabalhando aqui a equação, ó, e substituindo aqui os valores que tem lá na sequência, ó, em 0, 2, 4 e 6, eu vou encontrar essa equação aqui. Usando a relação de Euler, ó, nos e's elevado a menos j vezes θ, eu vou ter ela nesse formato aqui, ó, com senos e cossenos, tiro dos parênteses, junto tudo que é real, vou chamar aqui de parte real, ó, R1 de K, e aqui tudo que é imaginário, ó, parte real com a parte imaginária. Então, vai ter um número complexo aqui, real com imaginário. Vou fazer a mesma coisa para o x2 de K, ó, é a mesma fórmula do x1 de K, exceto que o x2 de n, ó, é x de 2n mais 1. Então, os valores que eu vou pegar lá na sequência, ó, vai dar, ó, 1, 3, 5 e 7. Os valores de 1, 3, 5 e 7. Ó, é 1, 3, 3 e 1. Eu vou encontrar essa equação aqui, jogando a relação de Euler e tirando do parênteses, eu vou ter essa parte real e essa parte imaginária. E eu jogo na fórmula do xk, ó. É x1 de K mais o W8 elevado a K, x2 de K. Substituindo aqui o W8, ó, que é elevado a menos J, π sobre 4, elevado a K, e arrumando aqui, eu vou ter essa expressão. Usando a fórmula de Euler, ó, e tirando dos parênteses, multiplicando aqui, eu vou juntar aqui a parte real e a parte imaginária. Ó. Então, vou ter a parte real e a parte imaginária. Por fim, eu tenho aqui a parte real e a parte imaginária, né, do x de K, que foi o que ele pediu. E aqui, ó, eu vou precisar de R1, I1 e R2 e I2. Então, aqui já tem todos os formatos aqui. O K, como a gente viu, ó, vai de 0 a N menos 2. Então, ele vai de 0 a 7, né? Que são 8 posições. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Substituindo aqui os valores, ó, a gente tem o R1, o I1, o R2 e o I2. E temos aqui, ó, a parte real e imaginária. Certo? O número complexo aqui, nesse caso, ó, todos os aqui ficaram com imaginários zeros. Fazendo as contas da zerar, só tem parte real. Então, o módulo é o valor deles positivo. Então, os resultados são esses aqui, ó. 16, 6,8284, 0, 1,1716, 0, 1,1716, 0 e 6,8284.
Lá não quer o módulo, né? Ele quer os valores de xk. Então, aqui, ó, negativo, esse é negativo, esse é negativo e esse é negativo. A alternativa que me dá essa opção é a letra E. Aqui a gente tem o espectro, aqui os módulos, né? De acordo com os valores. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, a transformada rápida de Fourier. Exemplo 5. Um conversor AD, né, analógico digital de 10 bits, é alimentado com 5 volts e alimentado com 5 volts é usado para mostrar um sinal de tensão cuja amplitude pode variar de 0 a 2 volts. Nessas condições, determine a quantidade de níveis de quantização e o passo de quantização deste conversor AD e quais serão os códigos binários fornecidos quando o sinal de entrada for 1 volt e 2 volts. Então, vamos lá, da teoria, né? Um ADC, ó, um conversor analógico digital de n bits, representará o sinal analógico em 2 elevado a n níveis, separados pelo passo de quantização delta igual a V máximo sobre 2 elevado a n menos 1. A diferença entre o valor digital de saída do AD e o valor real é conhecido como erro de quantização. Quanto maior for o número de bits, maior será a quantidade de níveis de quantização e menor será o passo de quantização, o que resulta em menor erro de quantização, isto é, melhor representação do sinal. Então, vamos lá. Temos aí, ó, n é igual a 10 bits, ele disse isso, né? N é igual a 10 bits. O máximo é de 5 volts, também foi dado aqui, alimentado com 5 volts. A quantidade de níveis de quantização da teoria é 2 elevado a n, né? 2 elevado a 10 dá 1024, então eu vou ter, ó, de 0, da posição 0 até 1023. O delta, né, que é o passo de quantização, é a tensão máxima dividido por 2 elevado a n menos 1. Ó, 5 dividido por 2 elevado a 10 menos 1 é 4,888 milivolts. Então, quando o sinal de entrada for de 1 volt, o código binário de saída vai ser esse aqui, ó. Então, você pega aqui 1023, né? Vai até de 0 a 1023, ó. 1023 menos 0, 1023. Dividido por 5 volts. Então, esse aqui seria o valor de cada posição em volts. Vezes 1 volt vai dar 204. Ó. 204. E para 2 volts vai dar 408. Né? Multiplica por 2, aproximadamente 408. E para achar um número no sistema binário, né, código binário, o que eu faço? Eu vou dividir no número por 2. Então, 204 dividido por 2 dá 102. E vou tirando aqui o resto, dá 0. 102 dividido por 2, 51. O resto é 0. 51 dividido por 2 dá 25. O resto é 1. 25 por 2 dá 12, com o resto 1. 12 por 2 dá 6, com o resto 0. 6 com 2 dá 3, com o resto 0. 3 com 2 dá 1, com o resto 1. E agora eu vou, venho aqui, ó, de trás para frente, ó. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Esse aqui é um número em código binário, ó. 204. A mesma coisa você pode fazer para 408, ó. Você vai encontrar, ó, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. O sistema binário. Então, esses aí são os valores dessas tensões em código binário. Questão 6. Exercício 6, né? A questão 3 da seção 4.3. Para a gente finalizar aí a análise e processamento de sinais. Um filtro digital comumente usado em sistemas de aquisição de dados é o filtro de médias móveis, Moving Average Filter, cujo objetivo é armazenar a média de n amostras da sequência de tempo discreto. Este filtro, que possui resposta a um impulso finita, é utilizado para a rejeição de ruídos e para suavizar a curva do sinal após a amostragem. O sinal representado na figura a seguir foi amostrado por um conversor AD, e a figura B mostra o seu espectro de amplitude em FFT. Uma vez que este sinal deveria ser puramente senoidal de 500 Hz, as demais componentes são consideradas ruídos. Projete um filtro de média móvel de forma a eliminar o ruído deste sinal e assinale a alternativa que apresenta a ordem deste filtro. Então, aqui está a sequência ruidosa, o sinal com os ruídos e o espectro de amplitude. Como ele disse aqui, ó, esse sinal deveria ser puramente senoidal de 500 Hz. A gente pode ver aqui, ó, realmente, ó, tem o sinal de 500 Hz, mas tem os ruídos, ó, que são as interferências, que estão aparecendo aqui no gráfico. 2.000 Hz e 4.000 Hz. Ó.
Então, qual vai ter que ser a ordem do filtro para eliminar os ruídos? Então, vamos ver da teoria. Ó. O módulo da resposta em frequência deste filtro para diversos valores de n está apresentado na figura 4.18. Então, aqui, ó, a partir aqui, ó, da ordem dos filtros, a gente olha aqui no gráfico, ó, quais as frequências que ele vai eliminar daquele sinal. Em decibéis, na figura 4.18 é da forma, ó. Então, esse aqui é o valor, ó, da função de transferência em função da frequência de amostragem. A largura do lóbulo principal e a frequência de corte deste filtro, com atenuação de 3 decibéis, são determinadas por 2π sobre n e o ômega-c é igual a 0,91π sobre n, respectivamente. Lá da teoria também, ó, a frequência normalizada dos filtros digitais varia de 0 a π radianos por segundo. E esses gráficos aqui, eles mostram ó, o módulo da resposta em frequência de filtros de média móvel em escala linear e em decibéis. Vamos lá para a solução do problema. Então, ó, vamos ver as frequências aqui. 500 Hz é a frequência do sinal puro. 500 Hz. Passando para radianos, ó, 0,10 π radianos por segundo. 2000 Hz. Não, na verdade aqui a gente não vai passar para radianos, a gente vai normalizar, né? A frequência normalizada dos filtros digitais varia de 0 a π. Então, o que que eu faço? Ó, multiplico por π e divido, ó, pelo máximo aqui, que é 5.000, para normalizar, ó. Então, π dividido por 5.000 vezes 500 dá 0,10 π. 2.000 vezes π sobre 5.000 dá 0,40 π, que dá 1,3. E 4.000 vezes π sobre 5.000 dá 0,80 π, que dá 2,5 radianos por segundo. Foram os sinais aqui, ó. Tá vendo? Ó, os ruídos mais pronunciados aqui, ó. 2.000 e 4.000. Vamos substituir aqui, ó, nas fórmulas, ó, determinar aí, ó, a largura do lóbulo e a frequência de corte, através dessas fórmulas aqui, ó. Então, ó, os filtros 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, ó, é a frequência de corte e o lóbulo, ó, em π radianos por segundo. Se a gente observar aqui, ó, na letra C, ó, deu 0,40 π, ó. Então, ó, o filtro com ordem 5, ó, elimina completamente a frequência de 2 kHz, 2.000 Hz do 2 kHz, né? 2.000 Hz do sinal. Então, essa daqui é uma forte candidata a ser a letra. Só que tem que eliminar também a de 4.000, tem que eliminar também a de 4.000 Hz, né? Que é a de 2,5 Hz. Da teoria, ó, quando n é igual a 5, a componente de 2,5 aqui, ó, tá vendo? N é igual a 5, essa tracejada aqui, ó. Aqui mostra o filtro. Quando ela está em 2,5, ó, ela zera essa frequência, ó, que é a de 2,5 radianos por segundo. Então, quando n é igual a 5, essa componente é totalmente eliminada do sinal. Então, a alternativa correta é a resposta C. E aqui mostrando, ó, se você aplicar um filtro de ordem 3, aqui ele até elimina um pouco as frequências, mas ainda tem, ó, o ruído. O de ordem 7, ó, elimina bem mais, só que o que elimina completamente o ruído é o de ordem 5, ó. Ele passa o sinal praticamente senoidal. Com esse problema, a gente finaliza aí, ó, a monitoria de análise e processamento de sinais. Vamos finalizar agora a monitoria de controle de processos, né? Também vamos ver a unidade 4, que é o projeto de controladores para processos industriais. Vamos ver um pouco de teoria, né? Os controladores industriais podem ser de 4 tipos, ó, liga-desliga, proporcional, derivativo e integral. Então, em controle, geralmente utilizamos o valor do erro de operação de um sistema para definirmos, ou seja, calcularmos, qual a ação de controle a qual o sistema será submetido. Portanto, as ações básicas de controle são a ação liga-desliga, né, de 2 posições ou on-off, a ação proporcional, a derivativa e a integral. A ação liga-desliga é dada por essa fórmula aqui, ó. O de t é igual a 1 para o erro de t maior ou igual a 0, ou 2 para o e de t menor que 0. Aqui um diagrama de bloco do controle liga-desliga, é esse aqui está o bloco somador, aqui está o controlador, existe um intervalo diferencial,
aqui nesse gráfico aqui desse exemplo. Por exemplo, o sistema de tanque com controle liga-desliga de nível. Então, o nível H1 aqui é o nível máximo permitido. Quando ele chega aqui, abre-se aqui a válvula, vai escoando a água aqui, vai reduzindo o nível do reservatório até chegar no nível mínimo, né, em que o reservatório é fechado e a vazão aqui, abre-se essa válvula aqui e a vazão aqui, ó, aumenta, né, a altura da água aumenta até esse nível aqui. E assim por diante, certo? Então aqui tem um intervalo diferencial. Já a ação de controle proporcional, integral e derivativo, ó, para um sistema de malha fechada, que está o controlador, é dada por essas fórmulas aqui, ó, é a relação entre U e E, né? Vamos dizer assim, a função de transferência do controlador. Ó. Do proporcional é o Kp, que é chamado de constante da ação proporcional, né, o ganho. Da integral, ó, 1 sobre Ti vezes S, um Laplace, ó, Ti é o tempo integral. E do controle derivativo, Td vezes S, que é o tempo derivativo. Controladores industriais, né, para realizar as ações básicas de controle na prática, podem ser usados sistemas eletrônicos, pneumáticos ou hidráulicos. Né? Para a ação liga-desliga, em uma aplicação em que a frequência de chaveamento é baixa, né, abaixo de 5 Hz, podemos utilizar relés que têm como entrada uma corrente baixa, da ordem de 0,1 amperes, e podem chavear circuitos com altas tensões. Caso a frequência de chaveamento seja alta, podemos utilizar transistores que podem chegar a uma frequência de chaveamento de 1,5 GHz. Para as ações proporcional, derivativa e integral, utiliza-se amplificadores operacionais. Então, aqui tem uns exemplos dos amplificadores usados em ação proporcional, derivativa e integrativa. Podem ser usados também sistemas pneumáticos, aqui exemplos de sistemas pneumáticos para liga-desliga e para ação proporcional, derivativa e integral, ou sistemas hidráulicos. Então, um exemplo de ação proporcional, derivativa e integral. Os controladores são vastamente utilizados na indústria, né? Os principais aí, ó, você pode ter várias combinações, mas os mais utilizados são o controlador P, proporcional, PI, proporcional integrativo, ou PID, que é o proporcional integral derivativo, controlador PID. Os dispositivos do tipo CLP, né, que é o controlador lógico programável, por exemplo, geralmente vem com algoritmo de controle PID pré-implementados, sendo a cargo do usuário ajustar ou sintonizar os parâmetros do controlador. A gente vai ver como fazer isso. Olha um exemplo aqui a gente tem um sistema mecânico rotacional. Aqui a gente tem o coeficiente de viscosidade, a posição, a inércia de rotação, o torque e aqui um torque de distúrbio. Né? Aqui o diagrama de blocos do sistema com distúrbio, né, que está a entrada, aqui está o controlador, aqui no caso o controlador proporcional, aqui está a função de transferência desse sistema mecânico rotacional, aqui a saída e aqui a realimentação, né, o sensoriamento. E aqui nesse bloco somador a gente tem um torque de distúrbio. A gente considera a entrada igual a zero e o distúrbio como uma perturbação integral de amplitude alfa e calculando o erro de regime permanente, lá da unidade 2, nós vamos encontrar esse erro aqui, menos alfa sobre Kp. Isso se a gente usar um controlador proporcional. Se eu já usar um controlador proporcional com um integral, então um controlador PI, o que vai acontecer? Fazendo o cálculo, eu vou chegar com um erro de regime permanente zerado. Então, isso melhora o desempenho do controlador. Então, para diminuir o erro, podemos melhorar a resposta desse tipo de sistema adicionando a ação de controle integral, ou seja, utilizando um controlador PI. Já o controlador do tipo PID, além da ação integral, tem também a ação derivativa. Então, tem os três, o proporcional, o integral e o derivativo. Com a presença das três ações de controle, permite maior poder de manipulação da resposta do sistema por parte do projetista. A vantagem de se utilizar a ação derivativa é que ela torna o sistema mais sensível a variações no erro, atuando assim de maneira antecipada sobre o erro, mas também causa aumento no tempo de acomodação do sistema. Então, esse aqui é o controlador PID, a função de transferência dele. Se observarmos as fórmulas das métricas temporais da resposta de um sistema, como o tempo de subida,
o tempo de pico e o valor de sobressinal, ó, o tempo de subida, o tempo de pico, ó, o valor de sobressinal e o tempo de acomodação, né, que são as métricas, percebemos que alterando os valores de TD e TI juntamente com o ganho KP, podemos fazer com que a resposta temporal do sistema se aproxime da resposta desejada. Também lá da unidade 2 a gente viu essas métricas aí. Uma das maneiras de escolher os valores KP, TI e TD para o controlador PID é utilizar as especificações de desempenho do projeto a ser desenvolvido de modo a limitar os valores aplicáveis aos parâmetros do controlador. De posse do modelo dinâmico do sistema, existem métodos analíticos de alocação de polos, nos quais o gráfico do lugar das raízes é utilizado para fazer com que os parâmetros do controlador utilizado forcem as raízes do sistema a aproximarem-se dos resultados desejados. Então, é o que a gente viu na aula passada. Por outro lado, é muito comum surgir a tarefa de se controlar um processo ou sistema sem que haja informação sobre o modelo, ou não é possível, ou por motivos financeiros e de tempo necessário, modelar-se o sistema. Mas, mesmo para esse caso, existem vários métodos de sintonia de P e D. Estudaremos os de Ziegler-Nichols, que são dois métodos de ajuste de parâmetros que resultam em um trio de valores KP, TI e TD, que fornecem uma operação estável para o sistema, mas não garantem quaisquer requisitos de desempenho. Esses métodos devem ser encarados como um valor inicial para os três valores, para então, com o sistema estável e tendo conhecimento do efeito que o ajuste de cada uma das ações de controle do PID causa, refinar a resposta do sistema para ir a um ponto do comportamento desejado. Então, esses métodos de ajuste, eles garantem que o sistema estará estável, só que eles não garantem o desempenho, né? Um dos métodos baseia na resposta do sistema em malha aberta a um degrau, o outro inicia seu processo com ajuste do ganho proporcional de malha fechada para tornar o sistema marginalmente estável. O primeiro método que se aplica a sistemas que respondam à entrada degrau com uma curva que tem um formato em S, que é esse caso aqui, ó. Quando a resposta, a malha aberta para uma entrada degrau for desse formato, eu posso usar o primeiro método de sintonia. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem esse sistema, impõe uma entrada degrau ao sistema em malha aberta e observa a resposta. Então, com a resposta em mãos, devemos encontrar o ponto A, que é esse pontinho aqui, ó, que é o ponto de inflexão da curva, ó. Ponto no qual a segunda derivada da função é nula, e traçar uma reta tangente à curva nesse ponto. A distância horizontal da origem do sistema de coordenadas até o ponto de cruzamento da reta com o eixo horizontal define a quantidade L. Nesse exemplo aqui, ó, 0,055 segundos. E a distância horizontal entre o ponto de cruzamento da reta com o eixo horizontal e o ponto de cruzamento da reta com o valor de regime permanente, que é esse aqui, define a quantidade T, que no caso vale 0,6270 segundos. Com esses valores de L e T, ó, eu jogo nesse quadro aqui, ó, de posse de L e T, recorremos ao quadro de valores indicados pelo método, e conseguimos descobrir os valores de KP, TI e TD. E aí a gente tem o nosso controlador P, ou PI, ou PID, né? PID. Então, substituindo aqui, ó, vou ter esses parâmetros aqui, ó, KP, TI e TD, ó. Desenvolvendo aí o sistema, né, ele vai apresentar essa resposta aqui, ó. Então, a resposta é estável, o erro de regime permanente é nulo, o sobressinal é de 30,9%, o tempo de acomodação é de 2,95 segundos e o tempo de subida 0,386 segundos. E o outro método de sintonização também utiliza um quadro, e para isso a gente precisa, ó, do ganho crítico e do período crítico. Vamos ver como que calcula aí da teoria, ó. O outro método de sintonização inicia-se colocando-se um modelo em malha fechada com um controlador do tipo P. O ganho do controlador é ajustado até encontrar-se o valor que faz o sistema responder de maneira marginalmente estável à entrada de grau. Esse valor de ganho é denominado ganho crítico. Observando-se a resposta oscilatória do sistema em regime permanente, devemos obter o seu período de oscilação denominado período crítico. E a partir desses dois valores, obtemos os valores dos controladores do tipo P, PI e PID, segundo este método, como mostra o quadro 4.3. Esse aqui. Então, aqui, vamos exemplificar. A gente tem esse sistema aqui, ó, G de S. Para determinar o ganho crítico, a gente usa o critério de Hurwitz, certo? Com o critério, a gente consegue determinar, ó, que o ganho crítico é igual a 9. E a partir da figura 2,44, ó, a gente vê que esse sistema se torna realmente marginalmente estável,
E depois a gente determina aqui o período crítico. Para isso, a gente pode determinar antes ó, a frequência crítica, ó, em radianos por segundo. Como? Para calcular o período de oscilação da resposta do sistema, podemos substituir S por J ômega, onde a gente tem a função de transferência do sistema em regime permanente. Com isso, podemos calcular a frequência de oscilação do sistema, igualando a equação característica do sistema de malha fechada a zero para calcular seus polos. E então encontrar o período de oscilação crítico. Então, aqui, ó, substituindo, encontramos aqui os polos, ó, e a partir dos polos, ó, qual que é a frequência, igualando a zero, né? A equação característica a zero, a gente tem aqui, ó, qual é a frequência crítica. No caso aqui, a resposta é 10, porque não tem frequência nem nula nem negativa. Usando essa fórmula aqui, 2π sobre ômega, a gente conta o período crítico, 3,173 segundos. Então, com o K crítico e com o período crítico, a gente consegue determinar aqui da tabela, ó, K crítico e período crítico, os valores ó, de Kp, Ti e Td. Para a gente finalizar aí controle de processos, né, e finalizar a monitoria de controle de processos, né, e todas as monitorias, né, hoje na aula final a gente vai fazer um projeto, certo? Então vamos lá. Você é o responsável pelo projeto de aprimoramento do sistema de controle de posição de uma fresadora para que a máquina se torne mais eficiente, o que no caso significa diminuir o tempo de acomodação e o sobressinal máximo da resposta do sistema. A fresadora é uma máquina de usinagem que desenvolve o processo de fresamento por meio da movimentação rotacional e translacional de uma ferramenta chamada fresa. Seu objetivo é projetar e validar o controlador que será responsável pelo posicionamento da fresa durante o processo de corte das peças. Sua tarefa é analisar o controlador de posição que se encontra implementado em uma fresadora. Então, a figura a seguir mostra um exemplo de máquina fresadora, para avaliar se ele se encontra dentro das novas especificações de desempenho. Então, essa daqui é a máquina. Vamos lá, o que ele espera, né? O modelo do sistema dinâmico da fresadora é dado por essa equação aqui, G de S. O controlador, ó, é um controlador PI, ó, em P, ó, proporcional mais integral. E o sistema funciona como mostrado no seguinte diagrama de blocos, o sistema em malha fechada. Então, após a análise do tempo de fabricação de uma peça na fresadora, percebeu-se que esse tempo deve ser diminuído, pois atualmente o processo de fabricação precisa ser mais ágil para atender às demandas de entrega do produto, ou seja, a máquina tem que ser capaz de responder de maneira mais rápida aos comandos de posicionamento da ferramenta. De acordo com a nova necessidade de agilizar o processo e com estudos do que deve ser alterado para atender a essa demanda, decidiu-se que o tempo de acomodação do sistema não deveria ser maior que 10 segundos. Para não ter perigo de o erro de posição ser grande o suficiente para piorar a qualidade final das peças, o valor máximo de sobressinal foi definido como sendo de 10% o tempo de acomodação. Como sendo de 10%, ó. Eu disse aqui. Embora estes valores pareçam elevados, devemos lembrar que a inércia do sistema como um todo é muito grande. Na prática, o sistema nunca receberia um sinal com alteração tão brusca, como é o exemplo da entrada de grau, mas se o sistema se comportar de acordo com as especificações desejadas para a entrada de grau, então estarão satisfeitas as necessidades do projeto. Então, ó, os parâmetros de desempenho são, ó, tempo de acomodação no máximo 10 segundos e sobressinal no máximo de 10%. Então, vamos lá para a solução do projeto. Primeira coisa, vamos definir a função de transferência, que a gente sempre fez aí em controle de processos. A função de transferência desse sistema aqui. Então, aqui, ó, a gente tem o G de S, o C de S, ó, tirando aqui dos parênteses, é 2 sobre S vezes S mais 1 vezes S mais 5. O C de S, ó, 4,622 vezes 1 sobre 12S mais 1, tirando dos parênteses, ó, e arrumando, ó, dá para ver aqui claramente, ó, que é um controlador proporcional mais um controlador integrativo, então um controlador PI. O KP é 4,622 e o tempo integral é de 6,596. É unitário, né? Aqui, ó, o H de S é igual a 1. Jogando na fórmula aí da função de transferência à malha fechada, ó, Y sobre R, G vezes C sobre 1 mais G vezes C vezes H. Uma das fórmulas mais importantes aí de controle de processos. Substituindo os valores, como a gente sempre faz, tira dos parênteses, tira o mínimo no denominador, ó, como os denominadores vão estar iguais, corta. Vou tirar aqui dos parênteses, aqui o denominador.
Vou dividir tudo por 2,596, para ela ficar normalizada embaixo, para o maior expoente ficar com o coeficiente unitário. E eu vou encontrar aqui, ó, essa função de transferência, ó. É uma função de transferência de ordem 4, ó. Porque, ó, a maior expoente do denominador é 4. Então, é uma função de quarto grau. Os zeros são as raízes do numerador, ó. Então, para isso aqui zerar, ó, a gente tem um polo, né? Esse sistema, ó. Menos 1 sobre 12. Menos 1 sobre 12. E os zeros são as raízes do denominador. Agora, a gente tem que ter o quê? Uma equação do quarto grau. Certo? Aqui, ó, a gente é mais habituado a fazer a equação do segundo grau, né? Com a fórmula de Bhaskara. A gente já viu aqui como resolver uma do terceiro grau e agora aqui como resolver uma do quarto grau. Então, quando a equação está nesse formato, a gente descobre esses coeficientes aqui, A, B e C, substitui aqui nessa equação do terceiro grau, usa o roteiro para resolução de equação do terceiro grau, e com o resultado, e com esses valores aqui, a gente consegue, ó, as 4 soluções da equação. Então, foi isso que a gente fez, ó, retiramos aqui os coeficientes da equação do quarto grau, descobrimos o A, B e C, substituímos aqui nessa formulação, ó, que deu uma equação do terceiro grau. Usando o roteiro da aula passada, ó, descobrimos aqui, ó, a raiz real da equação do terceiro grau. É isso que ele quer, ó, o y1, que é a raiz real da equação cúbica. É esse valor aqui. Com esses valores, a gente consegue descobrir os 4 polos, ó. Como todos eles, ó, repara aqui, está com a parte real negativa, também da aula passada, o sistema é estável. A gente já sabia que ele era estável, né? A gente quer o quê? Melhorar as condições de desempenho da máquina. Então, vamos lá. Próximo passo, vou fatorar aqui o denominador, ó, para ele ficar nesse formato aqui, ó, como é uma equação uma função do quarto grau, né? Eu posso fatorar ela nesse formato. Vamos ficar, tem duas raízes, ó, duas raízes são reais e duas são complexas conjugadas. Vou multiplicar aqui as complexas, ó, para ficar aqui uma do primeiro e uma do segundo grau, dentro dos parênteses. Eu deixei nesse formato, ó, para fazer aquele processo de funções parciais, né? Então, aqui a entrada sobre a saída, a saída sobre a entrada, né? A função de transferência saída sobre a entrada, substituindo aí, ó, vai ficar nesse formato aqui, ó, fatorado, né? Como eu vou aplicar a função integral, ó, o R é 1 sobre S, 1 sobre S. Multiplico aqui, ó, então eu tenho a resposta, ó, em função de S. Para achar isso aqui, ó, em função do tempo, eu tenho que fazer a antitransformada de Laplace agora. Para isso, eu vou usar frações parciais, ó, tenho que dividir em 4 parcelas aqui. Tiro o mínimo, multiplico pelo denominador, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador, tiro dos parênteses, junto tudo que é S ao quadrado, S ao cubo, S ao quadrado, S quem está sozinho, e vou igualar com isso aqui, né? Vou igualar com essa daqui. Então, vou ter 5 equações com 5 incógnitas, certo? Arrumando aqui, substituindo os valores, eu vou encontrar os valores aí A, B, C, D e E. Né? Substituindo aqui em A, B, C, D e E, eu vou ter esse formato aqui, ó. Outra forma de escrever a função de transferência em Laplace. Olhando na tabela, ó, aplicando a antitransformada de Laplace dos dois lados, ó, eu vou encontrar, aqui eu deixei em notação literal, né, sem substituir os números, como eles são muito quebrados, eu substituí no final. Né, eu vou encontrar essa função aqui no tempo. Ó. Vou substituir aqui o A, B e o C. Essas duas aqui, ó, eu vou substituir, né, como trabalha com números complexos, eu fiz a parte aqui, ó, e eu vou ter esses dois resultados aqui, ó. Substituindo na final, ó, eu vou encontrar essa equação aqui em função do tempo. Agora sim, com todos os números, ó, e tudo em função do t, ó. Só tem o tempo aqui. Jogando no Excel, antes também, ó, a gente pode calcular o valor de regime permanente, ó, lá da unidade 2, ó, o valor de regime permanente é o limite de y de t quando t tende a infinito, é o limite de s vezes y de s quando s tende a zero. Substituindo aí em frações parciais, eu vou encontrar que vai ser esse valor aqui, ó, 1.
certo? E jogando no Excel e montando o gráfico, ó, eu vou ter essa resposta aqui, ó. Repara aqui, ó, que o valor de regime permanente, ó, quando ele estabiliza, ó, é 1, como a gente já tinha encontrado lá nas fórmulas. Jogando lá nas métricas, o que que a gente encontra, ó? Esse aqui é o sobressinal, essa diferença, é 0,524. Então, o MP está de 52,4%. A gente quer um MP de 10%. Não está dentro do desempenho, né? Está estável, mas o desempenho ainda não está satisfatório, né? De acordo com as novas regras. Jogando lá nas fórmulas das métricas, a gente encontra aqui, ó, o amortecimento, 0,210. O tempo de pico, 2,693, a gente encontrou do gráfico, né? Traçando o gráfico, a gente consegue encontrar esse tempo. A partir dele, a gente encontra o ômega D, né, que seria uma frequência amortecida. Com esse valor, a gente consegue descobrir a frequência natural, 1,191 radianos por segundo. E aqui o tempo de acomodação, 12,51. Ele quer um tempo de 10 segundos para 5% e de 16,68 para 2%. Ó. A gente considerar para 2%, ó, trabalhando com 2%, ainda está longe do tempo limite. Então, o que a gente vai fazer? Como o controlador utilizado até então não atende às novas especificações de desempenho, é necessário que seus ganhos sejam reajustados ou mesmo que o controlador seja substituído. E para isso a gente vai fazer um método de sintonia. Vamos usar o segundo método de Ziegler-Nichols, porque o primeiro só é usado quando a curva for uma curva S, ó, lá da teoria, ó. Quando a resposta tiver esse formato aqui, ó. A resposta à função degrau, ó, do sistema em malha aberta tiver esse formato aqui. No nosso caso, não, né? A resposta tem esse formato aqui. Então, a gente vai usar o segundo método de sintonia. Então, vamos achar o K crítico e o P crítico. Então, segundo método de Ziegler-Nichols, pois esse sistema não apresenta saída em formato S para uma entrada degrau. Então, vou pegar, é como se a gente jogasse no sistema em malha fechada com um controlador proporcional. Então, a gente pega aqui o G de S e o controlador proporcional com o KP, né? Vamos jogar lá na fórmula, né? C vezes G sobre 1 mais G vezes C sobre 1 mais G vezes C vezes H. Substituindo os valores, vai ficar em função de Kp. Certo? Essa aqui vai ser a função de transferência. Usando o critério de Hurwitz, né? Como é aqui, ó, S3, você vai montar uma tabela, né? S3, S2, S1, S0. Colocar aqui os coeficientes, 1, 6, 5 e 2 Kp. 1, 6, 5 e 2 Kp, alternando. Essa próxima linha aqui, ó, vai ser o quê, ó? É 6 vezes 5 menos 1 vezes 2kp sobre 6. Dá 30 menos 2kp sobre 6. E essa daqui vai ser, é o do mesmo sistema. Ó, 30 menos 2kp sobre 6 vezes 2p menos 6 vezes 0. Dividido por 30 menos 2kp sobre 6. Dá 2kp. Para ela ser marginalmente estável, o que tem que acontecer? Ó? Esse valor aqui tem que ser zerado. Por quê? Para ela ser estável, ela não pode mudar o sinal. Se mudar o sinal, você tem instabilidade. Você tem um polo, a quantidade de vezes que muda o sinal é o número de polos, que tem a parte real positiva, né? É o número de polos que ficam do lado direito do plano complexo. No limite, o valor tem que ser zero, ó. Então, pelo critério de Hurwitz, todos os elementos da primeira coluna devem ser positivos para que o sistema seja estável. Para que o sistema seja marginalmente estável, basta que um desses elementos seja nulo. Então, ó, 30 menos 2kp igual a sobre 6 tem que ser zero. Então, fazendo a conta, ó, o K crítico tem que ser igual a 15. E agora o período crítico. Para determinar o período crítico, o que a gente faz? A gente determina aí a resposta em regime permanente, substituindo o S, né? Substituindo o Kp por 15, que a gente encontrou aqui, né? Antes, vou ter essa função de transferência aqui, e substituindo o S por J ômega. Certo? Substituindo o S por J ômega, eu vou encontrar aqui, ó, que o ômega vai ser igual a mais ou menos raiz de 5, e igualando, ó, o denominador, ó, a zero, ó, para encontrar a raiz aqui, ó, mais ou menos 5, como não pode ter frequência negativa, o ômega é igual a 5, certo? O ômega vai ser igual a 5, raiz de 5, quer dizer, 2,236.
período é 2π sobre a frequência em radianos por segundo, vai dar 2,81 segundos. Então, pronto, ó, já tem o K crítico e o P crítico. Com o K crítico e o P crítico, ó, lá na teoria, vamos lá, ó. Com o K crítico e o P crítico, eu consigo achar o nosso controlador P e D, ó, o valor de Kp, o valor de Ti e o valor de Td, ó. 0,6 K crítico, o Kp, 0,5 P crítico, o Ti e 0,125 P crítico, o Td. E, ó, Kp é 9, Ti vai dar 1,405 e Td 0,351. Então aqui eu já botei o nosso controlador P e D. Aqui na fórmula do controlador P e D, eu já tenho o Kp, o Td e o Ti. A resposta vai ser essa daqui. Se a gente fizer todo o roteiro que a gente fez para o controlador PI e para o PID, eu vou encontrar essa resposta aqui, ó. O tempo de acomodação para 2%, que ele está trabalhando, cai para 10 segundos, né? De 16 cai para 10, aqui fica dentro. O sobressinal ainda não, ó, 62%, né? Ele quer um sobressinal de 10%. Então, ainda, ele atende à estabilidade, mas ainda não atendeu esse critério de desempenho. Esse aqui já está atendido, esse ainda não. Então, a gente precisa o quê? Continuar ajustando os parâmetros, né? Então, por fim, percebe-se que, embora o método tenha levado à obtenção de um controlador estável para o sistema com um tempo de acomodação adequado, 10 segundos, o sobressinal está em 62,1%, o que é inaceitável para o propósito do projeto, pois o máximo aceito é de 10. Então, precisamos efetuar ajustes nos parâmetros do PID para que encontremos valores que façam a resposta do sistema adequar-se às necessidades impostas. Então, com esse projeto aí, então, a gente termina a monitoria de controle de processos e análise e processamento de sinais. Alguma dúvida? Vou só recapitular aqui, ó, do início da aula. Na semana que vem, então, a gente não vai ter aula, né? Não tem monitoria, porque terá simpósio, né? Vocês vão participar do simpósio. E depois, nos dias 4 a 10, já serão as avaliações das disciplinas Blended e interativas, certo? A gente volta caso haja alunos que ficaram para o exame, a gente volta e tem uma aula de reforço. Ok? Certo? Vou parar aqui a gravação da aula.